E se eu te dissesse que quanto mais você luta contra o pecado usando força de vontade, mais poder você dá a ele? Que cada vez que você acorda determinado a vencer aquela tentação através de disciplina, jejum e orações desesperadas, você está na verdade fortalecendo exatamente aquilo que deveria destruir. Parece loucura, eu sei. Mas existe uma verdade esquecida nos escritos de E.W. Kenyon que inverte completamente tudo o que te ensinaram sobre santidade e vitória espiritual. E se você não entender isso nos próximos minutos, continuará preso no mesmo ciclo de derrota que tem aprisionado milhões de cristãos sinceros por décadas. A batalha que você está travando pode ser a razão pela qual você nunca vence. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantos anos você já luta contra o mesmo pecado? Aquele pensamento, aquele hábito, aquela fraqueza que você promete a Deus toda segunda-feira que vai vencer, mas na quarta-feira já caiu de novo? Você ora, você jejua, você clama, você se arrepende com lágrimas. E por alguns dias parece que conseguiu. Mas então a tentação volta, mais forte, mais insistente. E você cai novamente. E a culpa vem como uma onda. A vergonha sussurra. Você nunca vai ser livre. Você é um fracasso espiritual. Agora me diz uma coisa. Se a estratégia de lutar contra o pecado realmente funcionasse, você já não deveria ter vencido depois de tantos anos aplicando ela? Se resistir com força de vontade fosse a resposta, os cristãos mais disciplinados seriam os mais livres. Mas não são. E aqui está o problema que ninguém tem coragem de admitir do púlpito. A abordagem tradicional de santidade está mantendo você escravo exatamente daquilo que promete libertar. Porque quanto mais você foca no pecado, mesmo para resistir a ele, mais você alimenta a consciência de pecado. E consciência de pecado é o território onde o diabo opera com mais liberdade. Deixa eu te mostrar isso na Escritura. Romanos 7,15 declara: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Paulo está descrevendo a frustração de alguém que tenta vencer o pecado através do esforço humano. E olha o que ele conclui no versículo 24. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Miserável. Essa é a palavra que descreve todo crente que ainda está tentando se santificar através da luta contra o pecado. Porque a luta, meu amigo, é o erro. Agora você pode estar pensando, mas espera aí, a Bíblia não diz para resistirmos ao diabo, para mortificarmos a carne? Sim, diz, mas há uma diferença gigantesca entre resistir o diabo e lutar contra a sua própria natureza. E essa diferença é exatamente o que a maioria dos cristãos nunca aprendeu. Quando você luta contra o pecado como se ele ainda tivesse domínio sobre você, você está operando a partir de uma identidade falsa. Você está concordando com a mentira de que ainda existe uma natureza pecaminosa dentro de você, esperando para explodir. Mas isso não é o que a Escritura ensina sobre a nova criação. E aqui entra a revelação explosiva de E.W. Kenyon, que a religião tentou esconder por um século. Kenyon escreveu algo que, quando você realmente entende, destrói toda a teologia de duas naturezas lutando dentro de você. Ele disse: a nova criação não é o velho homem reformado. É uma criatura absolutamente nova, nascida de Deus, com a própria natureza de Deus. O velho homem não foi perdoado e melhorado, ele foi executado. Leia isso de novo. Executado. Não disciplinado, não controlado, não domado. Executado. 2 Coríntios 5,17 declara: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta palavra nova no grego original é kainos, que significa nova em qualidade, não apenas nova em tempo. Não é uma reforma, é uma substituição total. E agora, olha a parte que a maioria ignora. As coisas velhas já passaram. Tempo passado, obra consumada. O velho homem não está adormecido, não está esperando uma oportunidade para ressuscitar. Ele morreu, na cruz, com Cristo. Romanos 6,6 é ainda mais claro. Sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A palavra desfeito ali, no grego, é katargeu. Significa tornado inoperante, anulado, privado de poder e influência. O corpo do pecado, aquela estrutura que te mantinha escravo, foi desativado. Mas aqui está a tragédia. A maioria dos cristãos vive como se essa crucificação nunca tivesse acontecido.
Eles acordam todo dia e dizem: Senhor, me ajude a crucificar minha carne hoje. Mas Deus já fez isso há 2000 anos. Quando você pede para Deus fazer o que Ele já fez, você está sem querer negando a obra consumada. E ao negar a obra consumada, você reabre a porta para o domínio do pecado. Agora deixa eu te mostrar por que a luta fortalece o inimigo. Imagine que eu te diga: não pense em um elefante rosa. O que acabou de aparecer na sua mente? Um elefante rosa. Porque a mente humana não processa negativas de forma eficiente. Quando você diz, não vou pensar naquilo, você acabou de pensar naquilo. Quando você acorda e diz, hoje eu não vou cair em pornografia, o que você acabou de colocar no centro da sua atenção? Pornografia? Você não está resistindo, você está alimentando, porque resistência requer foco. E tudo aquilo que você foca, você energiza. Vou te dar um exemplo prático que vai clarear isso. Pensa num adicto ao álcool que acorda todo dia dizendo, hoje eu não vou beber, eu preciso resistir à bebida, não posso falhar. O dia inteiro ele está pensando em bebida, resistindo à bebida, lutando contra a bebida, lembrando de todas as vezes que bebeu. Onde está o foco dele? Na bebida. E o que acontece no final do dia quando ele está cansado, estressado, vulnerável? Ele bebe. Porque você não pode vencer aquilo que você mantém no centro da sua atenção. Agora imagine um homem que acorda e diz, eu sou uma nova criação. A bebida não tem mais domínio sobre mim, porque eu morri para aquela identidade. Eu vivo agora em Cristo. O foco mudou. Da luta para a identidade. Do pecado para Cristo. E quando Cristo está no centro, o pecado perde poder. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Leia devagar. O pecado não terá domínio. Não pode não ter se você lutar muito. Não, talvez não tenha se você for disciplinado o suficiente. Não terá, ponto final. Por quê? Porque você não está mais debaixo da lei. E aqui está a chave que a maioria perde. A lei fortalece o pecado. 1 Coríntios 15:56 declara, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Quando você tenta vencer o pecado através de regras, disciplina, força de vontade e luta moral, você está operando debaixo da lei. E debaixo da lei o pecado se fortalece, mas debaixo da graça o pecado perde o domínio. Porque graça não é licença para pecar. Graça é o poder para não pecar vindo da revelação de quem você é. Kenyon entendia isso melhor do que qualquer teólogo do século XX. Ele escreveu, você nunca vencerá o pecado focando no pecado. Vitória não vem de resistir ao velho homem, porque o velho homem já está morto. Vitória vem de viver a partir do novo homem, que é Cristo em você. Leia isso mais uma vez. Vitória não vem de resistir. Vitória vem de viver a partir de quem você é. Sabe qual é o problema de 99% das pregações sobre santidade? Elas colocam você em uma guerra contra si mesmo. Sua carne quer uma coisa, seu espírito quer outra. Você precisa morrer para si mesmo todo dia. Mas isso não é teologia bíblica. Isso é esquizofrenia espiritual disfarçada de piedade. A verdade é esta. Você não tem duas naturezas dentro de você lutando pelo controle. Você tem uma natureza, a natureza de Cristo. O que você tem é uma alma que ainda não foi completamente renovada. Sua mente, suas emoções, seus padrões de pensamento foram treinados por anos no sistema do mundo. Então, quando uma tentação vem, sua mente não renovada reage. Mas isso não é sua natureza, é apenas um hábito mental. E hábitos se quebram não através de luta, mas através de renovação. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformação vem de renovação da mente, não de força de vontade. Quando você renova sua mente com a verdade de quem você é em Cristo, os velhos padrões começam a morrer naturalmente, sem luta, sem esforço desesperado. Agora me escuta com atenção, porque aqui está a diferença entre vitória e derrota. Consciência de pecado mantém você escravo. Consciência de justiça te liberta. A maioria dos cristãos vive em consciência de pecado. Todo domingo eles cantam sobre quão indignos são, quão pecadores são, quão frágeis são. E aí se perguntam por que vivem derrotados. Porque você vive daquilo que você confessa. Se você confessa fraqueza, você manifesta fraqueza. Se você confessa indignidade, você vive indigno. Mas olha o que a Escritura diz sobre você. 2 Coríntios 5:21 declara, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Feitos justiça. Não tornados justos aos olhos de Deus, mas ainda pecadores na essência.
feitos justiça. A palavra grego é ginomai, significa tornar-se em essência, em natureza, em realidade ontológica. Você é a justiça de Deus em Cristo. Kenyon dizia que a maior arma do diabo não é a tentação, é manter o crente ignorante de quem ele se tornou. Porque se você não sabe quem você é, você vai viver como quem você não é mais. Pensa num filho de rei criado como mendigo. Ele tem sangue real, autoridade real, herança real. Mas se ele não souber disso, vai viver implorando por migalhas. E quando alguém tentar humilhá-lo, ele vai aceitar porque acredita que é um mendigo. Mas no dia em que ele descobre quem ele realmente é, tudo muda. Ele não precisa lutar para não agir como um mendigo. Ele simplesmente vive a partir da sua identidade real. É isso que acontece com o crente que descobre sua justiça em Cristo. Quando a tentação vem, ele não precisa lutar. Ele simplesmente olha para ela e diz, isso não... Porque você não está mais tentando não pecar. Você está simplesmente vivendo quem você é. Deixa eu te dar os 3 passos práticos que destroem 90% do poder da tentação. Primeiro, pare de monitorar o pecado e comece a meditar na sua justiça. Todo dia, antes de qualquer coisa, declare em voz alta, eu sou a justiça de Deus em Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Não como um mantra religioso, mas como uma declaração de realidade legal. Medite em 2 Coríntios 5:21, até que seu coração creia mais nisso do que nos seus sentimentos de culpa. Segundo, quando a tentação vier, não entre em guerra contra ela. Não fique repetindo eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Simplesmente desvie o foco. Olhe para Cristo e diga, isso não é quem eu sou uma nova criação, essa tentação não tem nada a ver comigo. E imediatamente encha a sua mente com algo que reflete sua verdadeira identidade. Louve, declare escrituras, pense em quem você é nele. Terceiro, agradeça pela vitória antes de vê-la. Isso é fé operando. Em vez de entrar em pânico quando a tentação aparecer, agradeça a Deus porque você já foi libertado. Pai, eu te agradeço porque o poder do pecado foi quebrado na cruz. Eu te agradeço porque eu sou livre. Eu te agradeço porque a tentação não tem mais autoridade sobre mim. Quando você agradece, você está concordando com a realidade do céu. E a realidade do céu desce para manifestar na terra. Porque fé não é tentar convencer Deus a fazer algo. Fé é concordar com o que ele já fez. Agora, eu sei que alguns de vocês estão pensando, mas isso parece fácil demais. Santidade não deveria ser uma luta. E aí está a mentira religiosa que mantém milhões presos. A ideia de que se não está doendo, se não está custando, então não é real. Mas a Escritura diz o oposto. Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não te chamou para uma vida de luta exaustiva contra você mesma. Ele te chamou para descansar na obra que ele já completou. A vitória já foi conquistada. Tudo o que você precisa fazer é viver a partir dela. E.W. Kenyon resumiu assim: o cristão vitorioso não é aquele que luta mais contra o pecado. É aquele que aprendeu a viver da revelação de que o pecado já foi derrotado. Essa é a diferença entre religião e realidade. Religião te coloca em uma guerra sem fim. Realidade te mostra que a guerra já terminou e Cristo venceu. Seu trabalho não é vencer. Seu trabalho é descansar na vitória que já é sua. Então, deixa eu recapitular o que você acabou de descobrir. 1. Lutar contra o pecado usando força de vontade fortalece o pecado porque mantém você em consciência de pecado. 2. Você não tem 2 naturezas, você tem uma, a natureza de Cristo. O velho homem morreu na cruz. 3. Vitória não vem de resistir ao pecado, mas de viver a partir da identidade de quem você é em Cristo. 4. Consciência de justiça destrói o poder da tentação. Quando você sabe quem você é, o pecado perde a sedução. 5. A estratégia de Kenyon é substituição, não luta. Você enche sua mente com verdade até não sobrar espaço para mentira. Agora, antes de terminar, eu quero que você declare algo comigo em voz alta. Não importa onde você esteja, diga isso com convicção. Eu sou uma nova criação em Cristo. As coisas velhas já passaram. Meu velho homem foi crucificado com Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou santo, eu sou livre, não por esforço, mas por identidade. Não por luta, mas por revelação. Cristo vive em mim e eu vivo nele. E o que é verdade sobre ele é verdade sobre mim. Declare isso todo dia, até que seja mais real que seus sentimentos.
até que seja mais forte que qualquer tentação, até que sua alma finalmente concorde com o que o seu espírito já sabe. Mas eu preciso te avisar sobre uma coisa antes de você sair daqui. Você acabou de descobrir que lutar contra o pecado te mantém escravo, que consciência de justiça é a chave para a vitória. Mas existe uma frase que milhões de cristãos repetem todos os dias sem perceber que ela está desfazendo tudo isso. Uma confissão que parece humilde, que parece espiritual, mas que na verdade está reabrindo a porta que Cristo fechou. E enquanto você continuar dizendo essa frase, a tentação vai ter acesso, não porque o pecado tem poder, mas porque você está dando poder a ele através das suas palavras. Quando você descobrir qual é essa frase, você nunca mais vai dizê-la. E sua vida espiritual vai mudar da noite para o dia. Porque palavras criam realidades. E a realidade que você está criando sem saber pode ser a razão pela qual você ainda não vê vitória completa.